Deixa eu só colocar aqui. Bom, gente, bem-vindos. Estou vendo que várias pessoas aí estão se juntando a nós. Deixa eu só fazer uma brevíssima apresentação. Bem-vindos ao nosso quarto Fórum de Concorrência e Mercados Digitais do Compete, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Para quem não conhece, e acho que é importante a gente fazer aqui a nossa propaganda, o Compete é um grupo, é um núcleo, né, como a gente chama, de pesquisa em concorrência, políticas públicas, inovação e tecnologia. Ele foi criado por uma iniciativa do professor Caio Mário da Silva Pereira Neto. Hoje é um grupo bastante ativo, né? A gente está no nosso quarto fórum aí de discussões, mas além dos fóruns, a gente também faz outras iniciativas de palestras, de rodadas de debate. Um também bastante interessante é o nosso grupo, que a gente se reúne todas as várias sextas-feiras para discussão de temas relacionados a plataformas digitais, mas não somente plataformas, são nossos também interesses, vários outros temas aí como fake news, como a regulação e tecnologia, e várias outras discussões interessantes também que possam aí ser criadas, enfim, que a gente possa trazer realmente alguma contribuição no mercado de tecnologia e direito. Bom, o nosso tema de hoje escolhido é medidas preventivas no controle de condutas, que é um tema que tem sido discutido recentemente, foi alvo aí de alguns artigos que a gente viu em jornais, que a gente vai comentar aqui, e principalmente um tema que tem sido bastante discutido no próprio CAD. A gente tem visto um aumento grande de medidas preventivas aí adotadas em controle de conduta, especificamente nas condutas que a gente vai falar hoje, que são as condutas chamadas de unilaterais, a gente tem, enfim, visto nas rodas de discussão entre os advogados, entre os acadêmicos da área, até que ponto a gente está, de fato, na direção correta na aplicação dessas medidas. E hoje a gente tem aí duas estrelas, né? Vou apresentar primeiro, se o Lucas me permite, a gente sempre começa pelas mulheres, a Marcela Matiuso. A Marcela é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo, ela é Visiting Researcher na Yale University, na Universidade de Yale, e a Marcela foi chefe de gabinete da presidência do CAD e é sócia do escritório VMCA em São Paulo. A Marcela tem se destacado por várias palestras, por vários debates, pela produção de vários artigos aí acadêmicos e profissionais na área de plataformas nos mercados digitais, discutindo temas super interessantes, e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante do que ela tem visto, estudado, e tem muito a contribuir com a gente. E a gente tem também o Lucas Marini Piccioni, que é o diretor jurídico sênior de Relações Institucionais do iFood. O Lucas também tem vários cursos na área de M&A, de liderança corporativa, incluindo o MD e Harvard, e ele recentemente, aí uma brincadeira, ele foi alçado à posição de expert em direito concorrencial, né, um dos temas aí que a gente viu e é bastante discutido por uma medida preventiva dada num caso recente que envolveu a empresa que ele trabalha, né, e a gente tem certeza também que o Lucas aí, como nosso novo especialista em direito concorrencial e com essa visão de empresa, pode contribuir muito para o nosso debate de hoje. E por fim, só me apresentar, eu sou a Leonor Cordovil, sou professora de cursos de graduação e mestrado profissional da FGV, em concorrência e regulação, e sou sócia de um escritório chamado Grimber Cordovil. A professora Amanda, da UNB, infelizmente não pôde participar hoje, mas a gente também vai citá-la bastante, porque a Amanda produziu um artigo bastante interessante sobre medidas preventivas, que também vai ser alvo da nossa discussão. Para a gente começar, eu queria começar com a Marcela, que vai trazer para a gente algumas contribuições, não só nesse histórico que eu comentei aqui, né, mas também na sua opinião aí sobre medidas preventivas, e depois da Marcela a gente passa para o Lucas e vem ao debate. Marcela, por favor. Muito obrigada. Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Queria agradecer a Leonor, ao Caio pelo convite para estar aqui, ao Lucas pela parceria aí da gente fazer essa discussão. Vou tentar dividir a minha fala, gente, em duas partes, né? Uma primeira mais focada talvez num overview, assim, desse debate sobre medidas preventivas. E aí, uma segunda mais voltada para talvez uma visão mais crítica, assim, um pouco já também das minhas opiniões a respeito desse assunto. Vou colocar aqui no chat para vocês enfim, uma apresentação de slides que eu fiz para apresentar na OCDE, né? A OCDE tem, como provavelmente vocês sabem, discussões que acontecem semestralmente dentro do Comitê de Concorrência sobre alguns assuntos. E em junho desse ano foi feita uma discussão especificamente sobre
o que ali no contexto deles é chamado de interim measures, né? E eu fui convidada para falar um pouco do Brasil exatamente por conta desse diagnóstico de que, enfim, o Brasil tem medidas preventivas, né? E efetivamente tem casos em que essas medidas preventivas são aplicadas, sendo que em várias outras jurisdições isso é uma discussão muito mais teórica do que uma discussão prática, né? Assim, discute-se a relevância e a importância de uma medida preventiva, mas não tem muitos casos concretos em que isso possa ser verificado. No Brasil não é assim, a gente tem casos, então, enfim, a discussão era muito quais são esses casos, como que isso está colocado dentro do contexto da 12529, né, e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Então, enfim, tem vários materiais outros lá, caso alguém tenha interesse. O que eu acho importante da gente situar, né, assim, a gente quer discutir aqui hoje, efetivamente, medidas preventivas, ou seja, aquelas que estão relacionadas com condutas anticompetitivas e para as quais há uma previsão expressa na 12529. Fazendo essa diferenciação, porque, enfim, a gente pode também discutir o que, no caso brasileiro, seriam cautelares, que poderiam ser dadas, inclusive, em atos de concentração, mas o nosso foco da discussão aqui hoje não é esse, e vale mencionar, né, as preventivas da 12529, elas são específicas para condutas anticompetitivas, né? Então, a previsão legal da própria lei é restrita, em tese, a condutas, tá? Isso está lá no artigo 84, e, enfim, acho que não vale muito a pena ficar retomando aqui para ninguém o texto da lei, mas caso alguém queira consultar, só para facilitar, é esse o artigo a que a gente vai fazer referência. O que eu acho importante de mencionar, né, no contexto brasileiro? Que a gente teve, desde 2012, que é a data de entrada em vigor da 12529, né? Então, estou pensando ali 29 de maio de 2012 para frente, um número relevante de medidas preventivas concedidas pelo CAD. A gente teve 15, mais especificamente, até junho de 2022, que é quando meu levantamento oficial é até essa data. A gente sabe que tem pelo menos mais uma medida preventiva que veio depois dessa, que, enfim, foi bastante discutida na mídia recentemente, que é um caso envolvendo Ambev, Heineken, enfim. Mas só para deixar claro que, assim, esse número de 15 eu me garanto até junho de 2022, depois eu não queria me comprometer com ele. E o que também é importante de mencionar, eu acho, é que a gente tem um crescimento do uso dessas ferramentas, né? Então, dessas 15 que eu mencionei, até 2017, a gente tinha 2 preventivas concedidas. A partir de 2017, a gente teve todas as outras. Ou seja, a gente teve um período no qual a gente teve um uso bastante comedido, vamos chamar assim, dessas ferramentas, e dali em diante elas cresceram bastante em utilização. Enfim, acho que a gente pode fazer uma série de discussões, né, interessantes sobre por que isso aconteceu. Em parte, essas discussões vão estar relacionadas com a questão de mercados digitais, mas não só. Mas acho que, enfim, isso é de fato um elemento. Também é um fato que, se a gente olha para mercados digitais, a gente teve um número relevante de preventivas que foram concedidas em relação a esses mercados, tá? E aí, assim, obviamente que quantas exatamente vai depender um pouco do que a gente define como sendo um mercado digital, mas dá para a gente dizer que, por exemplo, se a gente considera que uma realidade como o caso de Gympass, que provavelmente todo mundo conhece, né? Aquela plataforma agregadora de academias que oferece serviços em uma maneira digitalizada, se a gente considerar que isso faz parte de um grande contexto de mercados digitais, por exemplo, seria um caso que se encaixaria nessa categoria, tá? Então, enfim, a gente tem, de fato, uma relação de número maior de preventivas em mercados digitais. Mas é importante de mencionar que nem sempre é essa a realidade, né? A gente tem
assim, desses 15 casos que eu mencionei, a gente tem um pouco um desvio de curva importante de mencionar, que são os casos relacionados a THC2, tá? Então, a gente tem alguns casos, são 5 mais especificamente, todos eles estão relacionados a esse mesmo tipo de conduta, o que gera uma distorção, se a gente for olhar os dados, né? Tanto no que diz respeito a, nossa, por que tem tanto caso de preventiva no setor de portos, né? Você fala, nossa, será que tem um enforcement específico do CAD olhando para esse setor? E a resposta é tanto que sim quanto que não, porque ele é específico, mas ele é muito específico, né? Ele está relacionado com um tipo de conduta praticamente, que gerou um número relevante de medidas preventivas. Mas o que eu também acho importante de mencionar é que o que a gente consegue observar da experiência do CAD é que não tem necessariamente uma concentração do uso desse mecanismo tão somente em mercados digitais. Né, a gente tem preventivas em vários outros segmentos, o que demonstra que, assim, parece ser uma ferramenta que a autoridade antitrust começou a usar com mais frequência em um espectro variado de mercado. Mas, enfim, como eu disse, tem uma particularidade dos mercados digitais. Relacionado um pouco a essa particularidade dos mercados digitais, o que eu acho importante de mencionar é que a gente consegue ver também uma espécie de complexificação, não sei se essa palavra existe, da natureza das medidas preventivas que são concedidas pelo CAD ao longo do tempo. Então, isso está totalmente, né, relacionado com discussões muitas que aqui e em outros fóruns a gente tem sobre mercados digitais. Então, na medida em que a conduta e o mercado é mais complexo, o remédio é mais difícil e tende a ser verdade também que a própria preventiva, se ela for concedida, tem um maior nível de complexidade. Porque uma preventiva tradicional, né, ela é basicamente uma medida que fala assim, cesse a conduta, dado que eu verifico em concreto que tem o que a gente chama, né, de fumus boniuri, fumaça do bom direito, ou seja, tem bons elementos para dizer que isso seria uma conduta anticompetitiva, apesar de eu não estar fazendo um julgamento definitivo a esse respeito, e, além disso, eu vejo um perigo na demora, ou seja, se eu não fizer nada, o efeito no mercado vai acontecer. Então, por conta dessas duas características, é como se a gente tivesse uma corda e, no caso de mercados digitais, a gente puxasse cada uma para um lado, né? Por quê? Por conta de todas as características econômicas já conhecidas, né? Enfim, não vou retomar aqui todas elas, mas, enfim, externalidades, efeitos de rede, market tipping, etc., que são típicas de mercados digitais, se a gente tem um potencial problema concorrencial, né, que a autoridade entende que ela está verificando ali, de fato, a tendência é que o perigo da demora leve a um problema concreto e, né, consolide esse problema concreto e, eventualmente, até torne a intervenção antitruste mais para frente, né, sei lá, daqui 2, 3 anos, menos efetiva, é real. Por outro lado, o que acontece é que, exatamente pela dinamicidade desses mercados, você fazer uma intervenção naquele momento, sem ter muita certeza do que você está fazendo e sem ter muita certeza de que haverá dano, pode ter um efeito completamente contrário. Então, a gente fica balanceando, né? E acho que aí a gente chega num ponto que é interessante de ser discutido mais para frente, que é a grande discussão de under ou over enforcement em casos de mercados digitais. Mas antes de falar isso, só para assim, tratar um pouco mais em detalhe ainda sobre os casos específicos do CAD, né? Então, essa complexificação das preventivas é visualizada em alguns casos recentes. Então, esse que eu mencionei da Gympass é um, que assim, foi dada uma preventiva pela SG, isso foi rediscutido no tribunal, com modificações do que seria essa preventiva, e aí agora a gente teve um TCC, né?
Então, demonstrando assim quão complexo pode ser de você resolver um caso e conseguir dar uma medida nessa direção. O último ponto que eu queria tratar é que a gente tem também uma realidade que, do ponto de vista de policy, me parece muito importante de ser debatida, que é o fato de que todas as preventivas, todas, sem exceção, que foram dadas a partir, né, daquela data de 2017, ali 2018 que eu comentei, sem exceção, todas que foram judicializadas foram revertidas pelo judiciário. Duas coisas diferentes, né? Nem todas que foram concedidas pelo CAD foram judicializadas, primeiro ponto. Mas todas que foram judicializadas foram revertidas pelo judiciário. E aí, até assim, para comentar, isso foi um ponto que quando a gente estava no CDF fazendo essa discussão, o chair dessa sessão era o Canter, né, do DOJ. E ele ficou assustado, assim, ele falou, nossa, mas e aí, o que isso significa para o uso dessa ferramenta pela autoridade antitruste brasileira, né? E eu, assim, gente, enfim, já saí do CAD faz um tempo, né? Não me cabe aqui ser a representante da autoridade brasileira. Enfim, o CAD, inclusive, estava, né? O Brasil estava representado na sessão, enfim. Mas o que eu disse para ele foi: olha, eu não acho que necessariamente isso signifique que a autoridade vai deixar de usar esse tipo de ferramenta. O que me parece é que, muito provavelmente, a autoridade será mais cautelosa com o uso dessa ferramenta. E talvez, potencialmente, vai passar a ser menos. Desculpa, tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Então, isso, o meu comentário foi esse, assim, de que eu não achava que necessariamente a autoridade deixaria de utilizar a ferramenta, mas que eu achava, assim, que tinha um potencial relativamente grande de que o nível de cautela no uso da ferramenta, né, e, digamos assim, a ousadia de como você vai desenhar a preventiva, em que casos que você vai utilizá-la, etc., talvez fosse algo que a autoridade prestasse mais atenção, tendo esse histórico consolidado de reversão das decisões no judiciário. Tá? Então, enfim, acho que esse é um pouco o panorama que a gente tem no Brasil hoje sobre esse assunto. Tá? Falando um pouco, passando para essa segunda parte, não quero também estender demais aqui para a gente poder debater mais com o Lucas, sobre o que eu acho que são alguns dos desafios do uso dessas medidas. Né? Como eu comentei, acho que a gente está bem situado numa discussão no contexto da preventiva sobre over e under enforcement, especialmente se a gente está falando em mercados digitais. Né? Então, enfim, a dinamicidade dos mercados digitais faz com que sempre tenha essa discussão sobre: será que a melhor alternativa é ser mais interventivo? Mas isso pode ser um problema exatamente porque esse mercado é muito dinâmico e a tendência de que ele se autocorrija ou mais, né, de que novos agentes econômicos se apresentem e o que você achava que era um problema simplesmente deixe de ser um problema, é maior em algum sentido. Especialmente quando a gente pensa que, assim, falar desse grande conceito de mercados digitais é complexo, né? A gente está falando aqui, no mais das vezes, de muitos mercados diferentes que se encaixam dentro desse grande contexto de mercados digitais e que tem suas dinâmicas específicas, mas que sempre guardam essa relação de dinamicidade, no mais das vezes. Por outro lado, um diagnóstico aí que eu chamaria de internacional, mundial, né, de que o enforcement em mercados digitais especificamente não tem sido suficiente ao longo dos últimos pelo menos 10 anos, e de que algo deveria ser feito para que isso fosse enrijecido e para que condutas nesses mercados fossem avaliadas de forma mais específica. E aí é interessante de mencionar que, como a gente já viu, isso não é uma questão no Brasil, mas algumas das propostas regulatórias, legislativas fora do Brasil, por exemplo, no Reino Unido, inclusive são especificamente de dar poderes para as autoridades para que elas possam
dar medidas preventivas, né, dar injunctive reliefs de maneira geral, porque tem autoridades que não têm esse poder, pelo menos não esse poder de maneira direta, né? Então, enfim, isso vai depender muito do sistema, mas, enfim, se você tem um sistema baseado em judicialização, por exemplo, o sistema nos Estados Unidos, você sozinho não consegue dar nada, né? Você é um plaintiff, você vai lá e pede para o judiciário fazer determinado tipo de coisa e dar um determinado tipo de medida. Então, a gente tem agora, né, nessas discussões legislativas, propostas que vão nesse caminho de dar essas ferramentas de maneira mais explícita para essas autoridades concorrenciais, enfim, autoridades de mercados digitais, em alguns casos, que não são propriamente só autoridades de defesa da concorrência. Mas, enfim, acho que eu já falei bastante, a gente pode discutir mais essas questões de a minha visão sobre over-enforcement e under-enforcement depois, mas não quero ficar monopolizando aqui o debate, acho que a gente pode passar a palavra para o Lucas. Muito obrigada, Marcela. Excelentes considerações. Anotei muita coisa para a gente discutir aqui, mas antes da gente começar o debate, vou passar direto para o Lucas. Como eu brinquei, Lucas, te trouxemos ao nosso mundo por meio de um caso concreto. Então, a gente queria escutar um pouquinho, enfim, a gente sabe de todos os complexos, gostei da complexização, como a Marcela comentou, do ponto de vista de uma empresa, da indústria. Então, a gente queria te escutar um pouquinho, enfim, as suas contribuições. Mais uma vez, te agradecer muitíssimo aí pela oportunidade de te ouvir. Legal, obrigado pelo convite, Ana, obrigado pelo convite, professor Caio. Então, acho que só reforçando, né, eu não sou um advogado especializado em concorrencial, então minha carreira sempre foi em societário, M&A, mas desde que eu me juntei ao iFood nos últimos 7 anos, concorrencial acabou dominando uma parte bastante significativa aqui da agenda, né, então cada vez mais tenho me debruçado sobre o tema e tenho precisado estudar, né, sobre o tema. E a ideia aqui é trazer um pouco a visão, né, do iFood e a minha visão sobre o tema, não necessariamente a minha visão é a visão do iFood, mas e eu não pretendo falar dos casos do iFood especificamente aqui, né? Então, uma posição também um pouco delicada, né, de comentar sobre o instituto que está sendo usado em um dos inquéritos aqui da empresa que foi negado em outro, né? Mas acho que tem algumas coisas legais aqui para a gente compartilhar, para a gente contribuir. E eu gostaria de começar só, acho que pegando uma frase da Marcela, de que a autoridade vai precisar ser cada vez mais cautelosa, né, nesse contexto em que a gente se encontra. E eu acho que talvez essa é a tônica aqui da minha fala, cautela. A gente reconhece a importância do Instituto, isso é inegável, mas o que a gente espera aqui, né, como setor privado, é que o Instituto seja utilizado com cada vez mais cautela, até pela própria definição ali, né, da medida preventiva e pelo momento em que ela é normalmente imposta. No momento em que a investigação não está exaurida, que ainda não se passou por toda a fase ali probatória, e em que você tem uma intervenção no mercado antes de os fatos serem completamente elucidados ali, né? Então, eu acho que um exemplo, né, de uma medida preventiva que foi talvez prematuramente imposta pelo CAD, sem que as partes tivessem sido ouvidas, né, sem que os fatos tivessem sido completamente elucidados, é o do WhatsApp Pay lá atrás, né? Então, a gente teve o CAD impondo a medida preventiva ali contra ali a operação entre o WhatsApp Pay e a SL, e uma semana depois, voltando atrás, né? Esse tipo de situação, para quem está aqui tomando decisões de negócio todos os dias, gera naturalmente uma insegurança jurídica. Então, eu acho que é esse tipo de questão que a gente quer tentar evitar, né, daqui para frente. Quando a gente pensa também no contexto brasileiro, teve uma outra fala que é importante ali da Marcela, é que a gente está um pouco, talvez, descolado, né, do que está acontecendo em outras jurisdições, né? E isso não tem nenhum juízo de valor sobre isso, né? Mas a gente vê, por exemplo, em países como a Alemanha, em que os concorrentes não têm sequer o direito de pedir ali a imposição de uma medida preventiva e que a autoridade acaba decidindo se vai aplicá-la ou não de ofício, né? Em outras jurisdições, então,
né, Estados Unidos, Japão, Israel, se não estou enganado, o judiciário precisa ser envolvido ali, né, pela autoridade para que a medida seja aplicada ou não. Aqui no Brasil, a gente, e essa é a minha visão, tem falado muito da autoridade, mas a gente precisa falar dos concorrentes também, do setor privado, porque a gente tem visto o setor privado cada vez mais indo ao CAD e pedindo que essas intervenções ali em sede preventiva sejam feitas, né? Então, o CAD tem sido colocado ali contra a parede, muitas vezes, pelo setor privado, para que haja uma intervenção antes de que a investigação seja exaurida. Então, a gente precisa, como setor privado, fazer uma reflexão aqui se a gente não está também contribuindo para esse contexto, para esse cenário complexo aqui, né, que a gente está discutindo. E aí tem, acho que, dois pontos que eu gostaria de trazer também, que é o seguinte: em alguns artigos, né, a gente viu, acho que tem um artigo da própria Amanda, né, no Jota recentemente, em que ela fala que lá fora tem se discutido se, para a imposição da medida preventiva, a gente não poderia flexibilizar, por exemplo, o perigo da demora se a fumaça do bom direito for muito forte, se tiver ali ou vice-versa. Para mim, isso é completamente temerário. E o que eu tenho visto muitas vezes aqui é pedidos de preventiva sendo feitos com base em teorias abstratas muito bem redigidas ali, bem pensadas, e com fatos completamente ausentes ou muito pouco presentes ali na discussão. Então, para mim, como setor privado, a imposição de uma medida preventiva, ela deveria acontecer quando a gente tem evidências muito fortes ali no processo, né, no inquérito, que justifiquem a antecipação de uma atuação do CAD ali antes mesmo de a investigação ser concluída. Então, acho que flexibilizar o fumus bonius iuris ou o periculum in mora deveria estar completamente fora de discussão aqui. E a gente deveria cada vez mais exigir das partes a apresentação de evidências muito concretas para que as medidas preventivas elas sejam impostas, né? Então, vou acabar dando um exemplo aqui que a gente vivenciou recentemente de um pedido, né, de medida preventiva contra o iFood com base numa teoria de gatekeeper que estava num projeto de lei lá fora, que se ele fosse trazido para o contexto brasileiro e o iFood tivesse em determinadas condições, aquilo poderia representar, né, um risco à concorrência que não tem cabimento esse tipo de argumentação, né? E o CAD corretamente ali acabou afastando, mas a gente precisa estar num cenário para a imposição de uma medida preventiva em que quase que inexistam ali dúvidas de que o mercado precisa de uma intervenção mais prematura, né? E aí tem, acho que, o segundo ponto que eu gostaria de trazer é, assim, qual que é o problema que a gente está tentando efetivamente resolver por meio de medidas preventivas. Aqui na empresa, trazendo um pouco da forma como a gente faz gestão, né? A gente usa sempre uma metodologia que é FCA, fato, causa, ação, né? Qual que é a causa raiz do problema aqui que a gente está tentando resolver para que a gente garanta que a gente está usando o remédio correto? Então, por que a gente tem utilizado tem visto a utilização de medidas preventivas, né, de forma tão frequente aqui no mercado brasileiro, né, no contexto brasileiro? E aí tem um levantamento do IBRAC, que eu acho que é interessante a gente trazer e comentar aqui, que é sobre o prazo de duração, né, dos inquéritos ou dos processos. E a gente vê que um inquérito aqui, entre a representação e a decisão da SG, tem levado, em média, mais de 4 anos. Quando a gente leva para ter uma decisão final do tribunal, isso vai para mais de 6 anos. Então, será que a gente não deveria pensar em como encurtar esses prazos para que a intervenção prematura ali via medida preventiva não seja necessária? Será que não é isso que a gente está tentando resolver aqui? Como que a gente tem
processos aqui mais céleres para que a preventiva não seja eventualmente necessária, né? O que a gente não precisa discutir, porque as próprias preventivas, elas têm sido dadas ali, em média, com 1 ano de duração ali dos inquéritos, então, que é até um pouco incoerente com a discussão do perículo, né? Então, e aqui não tem uma crítica ao CAD, tá? Só para esclarecer aqui, porque a gente reconhece, tem empatia aqui pela autoridade, de que eles estão completamente sobrecarregados de trabalho, que o volume, né, de assuntos é enorme, e a gente acaba tendo ali, né, inevitavelmente, processos longos. Então, será que a preventiva é o remédio certo para o problema que a gente está discutindo, ou a gente tem que ter uma discussão mais ampla aqui, né, de como que a gente tem um rito processual aqui um pouco mais eficiente, né? Alguns outros pontos, né, para a gente discutir, né? Olhando especificamente para preventivas recentes, né, da Gympass, como vocês mencionaram, e a preventiva da Ambev recente. No caso da Gympass, a gente tem um TCC cujas condições são mais brandas do que a medida preventiva que estava em vigor contra a Gympass. Ou será que isso não é um indício ali de que o caso pesou, o tribunal pesou um pouco a mão ali, antes de ter o processo mais maduro, né, de ter o processo mais chegando ali na fase final? No caso da Ambev e idem, né, a gente teve ali primeiro uma medida preventiva que ela era mais restritiva e depois foi flexibilizada. Então, eu acho que isso mostra um pouco assim a necessidade de cautela da utilização desse instrumento mais uma vez. E aí, trazendo para o caso do iFood, né, o iFood é um desses casos em que a medida não foi judicializada no nosso inquérito de exclusividade. A gente optou por não judicializar. Então, a gente tem uma discordância ali, né, da necessidade, naturalmente, da necessidade de imposição da preventiva, mas a gente reconhece, ao mesmo tempo, que ela foi uma medida muito bem pensada e muito cautelosa do lado da autoridade, tentando preservar o máximo possível relações contratuais pré-existentes e tentando ali evitar que o mercado se caminhasse para uma direção que a autoridade considerava ali preocupante, enquanto a investigação era conduzida, né, era concluída. Então, acho que esse é um bom exemplo de uma medida preventiva que não causou danos irreversíveis ali ao iFood ou aos restaurantes, aos consumidores ali que consomem na plataforma, e que, no final, acabou, né, levando a empresa a aceitar conviver com ela enquanto a investigação caminhava. E aí, olhando para mercados digitais, aproveitando só esse gancho aqui, acho que tem um ponto, né, sobre se a gente tem ali um over-enforcement ou under-enforcement, muitas vezes a gente pensa com a cabeça, a gente pensa no concorrente, né, nos players que estão ali em discussão. Então, será que a medida vai causar um dano ao iFood? Será que a medida vai causar um dano à Gympass ou aos concorrentes das plataformas? Mas uma característica que ela é comum, muitas vezes, aos mercados digitais é a quantidade de partes que giram em torno ali das plataformas, né? Então, o mercado de restaurantes, só para ficar no exemplo aqui do iFood, é extremamente pulverizado. Então, uma intervenção nesse mercado impacta centenas, se não milhares de relações contratuais. Então, na hora de impor uma medida numa plataforma digital que vai gerar um impacto nessa quantidade de relações contratuais, a gente precisa ser ainda mais cauteloso. E num ambiente que, mais uma vez, tem empatia, eu reconheço a pressão que as autoridades estão sofrendo, né? Então, a gente tem o argumento do tipping, a gente tem o argumento de que são mercados dinâmicos e que se uma intervenção não é feita no curto prazo, talvez ela perca o timing,
Mas, de novo, será que não é mais fácil a gente ter processos mais céleres do que ficar intervindo no mercado antes de ter uma investigação concluída? Né? Então, acho que são só reflexões aqui. E um ponto adicional, só uma dor do setor privado, que muitas vezes não fala, é a dor reputacional que as empresas sofrem e têm que conviver quando esse tipo de discussão está na mesa. Né? Então, a insegurança que isso gera para a plataforma e para as empresas que trabalham com a plataforma é tremenda. Isso causa, assim, gera um problema de investimentos, gera problema de relacionamento na prática, no dia a dia comercial, né, com os nossos parceiros. Então, cautela, acho que acho que é a palavra que eu repeti pela terceira ou quarta vez aqui. Então, acho que isso é um pouco do que está na minha cabeça quando eu penso aqui nas medidas preventivas. De novo, eu estou aqui mais para aprender com vocês do que para contribuir com a discussão, efetivamente. Super concorrencialista, né, Marcela? Acho que a gente vai aprendendo aí na prática, mas eu acho que a sua experiência é fantástica, Lucas, e eu acho que ela traz exatamente essa questão da cautela, que é algo que a gente escuta muito em todos os casos, né? Eu acho que isso é algo que é transversal e que pega realmente aí todas as nossas discussões em todos esses casos e que tem sido muito falado por todas as empresas e tem sido muito questionado, né? Eu acho que esse é o ponto aqui. O Lucas e a Marcela trouxeram vários pontos interessantes e eu tenho aqui alguns comentários sobre eles, mas antes da gente entrar nesses pontos, eu queria só fazer uma proposição, porque eu trouxe aqui um artigo, que é um artigo publicado pela Ana Sofia Monteiro, que é a coordenadora, uma das coordenadoras, né, da Superintendência Geral, e a Ana Sofia, ela publicou em 2021, tá? Eu vou só colocar aqui para vocês, um artigo que se chama A Nova Era das Preventivas no CAD, né? Isso, acho que vocês devem estar vendo a minha tela aqui, tá? Por que eu queria trazer, eu até comentei isso com ela, que eu ia trazer hoje o artigo, né? Foi um artigo que foi publicado logo depois da concessão da adoção da medida do iFood, tá? E eu acho que é um artigo interessante, porque traz um pouco também, acho que o lado, obviamente é uma opinião dela, não é uma opinião do CAD, mas traz um pouco ali as preocupações e muito do que a gente conversou aqui, eu acho que é um artigo que dialoga com o que a gente tem falado, né? E alguns pontos que são interessantes nesse artigo, que eu acho que a gente pode, que eu trouxe aqui para a gente discutir, né? Acho que primeiro deles é a digitalização, né? E os efeitos da pandemia, né? Que foi uma das justificativas no caso do iFood, tem sido algumas das justificativas em casos de mercados digitais, né? E não só no Brasil, mas lá fora, né? Então, o primeiro deles, quer dizer, a ideia de que o fato da gente ter tido aí uma digitalização muito grande na pandemia teria levado, né, e ela usa essas palavras aqui, a um colorido diferente na importância das medidas preventivas. Ou seja, exatamente porque a gente foi para casa e a gente ligou o computador, os consumidores em geral estão muito mais dependentes das plataformas, as plataformas têm aí os efeitos muito mais concretos em curto prazo, isso gera necessariamente, né, uma preocupação aí com os efeitos de rede, efeito tipping, ou, enfim, a economia de escala, num prazo muito mais apertado do que a gente via antes, e com isso o CAD e as autoridades mundiais teriam se visto aí na necessidade de concessão de medidas mais recorrentes. E aí ela traz um outro ponto que eu acho que é interessante, a questão da velocidade, né? Que é exatamente o contrário do que a gente tem falado aqui, né? Do que a gente falou, eu acho que é uma preocupação grande do Lucas e da Marcela, mas que ela traz, eu acho que a visão do outro lado também, que ela vai falar, olha, o grande problema é que a gente que as autoridades elas têm sido questionadas, elas têm sido requeridas a endereçar falhas de mercado, nesses mercados em que as falhas são muito mais evidentes a curto prazo, em que é muito mais difícil você modificar no longo prazo. Tá? Então, um segundo chamado, uma segunda preocupação do artigo é a questão da velocidade, ou seja, até que ponto, que é exatamente a preocupação que o Lucas trouxe aqui, que eu gostei do FCA, né, para dizer, olha, será que a gente está endereçando um problema correto com a medida, ou seja, pelo fato da autoridade demorar muito para decidir, será que isso já autorizaria uma medida, ou seria o fato da gente tentar mudar essa demora, né, e é uma discussão infindável, mas mudar essa demora, por mais esforço que o CAD tenha feito, por mais, e eu também sou bastante sensível a essa questão, mas será que a gente está aplicando o remédio com a justificativa correta? Né? Esse é um próprio
entendimento dela aqui, né? Ela também traz um dado que é interessante, que ela vai falar, olha, o caso do iFood, ela não usa essa expressão, é minha, tá? Mas ela traz como se fosse um divisor de águas. Olha que legal, Lucas, vocês foram um divisor de águas. Assim que ela vai falar o seguinte, olha, até então, das 32 vezes que a Superintendência Geral havia apreciado a adoção de medidas preventivas, entre 2015 e 2020, 73% dos casos havia sido indeferido. Tá? Ou seja, houve, de fato, a partir desse caso e a partir da pandemia, na opinião da Ana, uma mudança de pensamento e um deferimento mais recorrente de medidas preventivas, né? E aí ela vai trazendo o que ela acha que são as barreiras para deferir medidas, que é o oposto do que a gente está falando aqui hoje, né? A gente está falando por que deveria haver barreiras, talvez, ou reflexões, e ela traz o contrário, e ela vai falar, olha, primeiro, a dificuldade de encontrar indícios prima facie, né? Ou seja, até que ponto uma investigação em seu início, né? E por mais que a gente fale aí 1 ano, talvez, de investigação, deveria ser muita coisa, a gente sabe que o CAD demora, tem muita assimetria de informação, né? Nesses casos todos, então tem muito que se questionar e muito do que sanar antes de dar uma medida, mas o CAD não consegue fazer isso no curto prazo. Então, existe uma dificuldade muito grande e existe uma intensidade de revisão judicial, que é o que a Marcela trouxe aqui também. A Marcela, super interessante, eu estou aproveitando para comentar os pontos de vocês. Eu tinha essa noção de que isso acontecia, mas eu não tinha a informação de que, de fato, todas as medidas teriam sido as que foram levadas ao judiciário, foram revertidas, apesar da gente achar que isso realmente acontece, né? E ela vai falar, olha, no Brasil tem outras razões também, tá? A primeira delas as dificuldades para se aplicar uma medida preventiva. A primeira delas seria outras iniciativas do próprio mercado que compensariam o dano, e é uma questão que eu queria discutir com vocês, que eu trago aqui como primeira, talvez, pergunta. A impossibilidade de verificar o FUMOS, que é o que a gente já falou antes, né? Ou seja, prima facie ali naquele curto prazo de investigação. A ausência do risco de insolvência, tá? E aí, aplicada para algumas medidas. Falta de nexo de causalidade, né? Ou seja, aí de novo, tem uma teoria do dano e às vezes não tem a causalidade tão forte ligada àquilo que está acontecendo e a reversão necessária, e aí é um pouco essa discussão do remédio adequado, né? E a impossibilidade de reversão. E nos mercados digitais, ela vai falar, olha, existe uma combinação da gravidade da infração, ou seja, desses efeitos de rede e altos retornos de escala, com a demora do processo, que ela dedica bastante tempo a falar da demora também e a necessidade das preventivas. E aí ela vai falar, olha, mas de toda forma, a Comissão Europeia tem uma frase interessante, uma comissária, que vai dizer, olha, esse tipo de intervenção, ele deve ser utilizado apenas quando presente uma clara teoria do dano. E aí o que ela traz é que a falha hoje em se aplicar mais medidas preventivas no CAD, ou aplicar em todos os casos, ou na maioria dos casos, é exatamente por uma dificuldade dos representantes, ou seja, do concorrente que se diz prejudicado, ou do concorrente que viu prejuízo à concorrência, trazer fundamentos, tá? Que seria o enquadramento da conduta e os limites de atuação do CAD. Ou seja, então ela fala, olha, ainda existe uma dificuldade muito grande, porque os representantes têm muita dificuldade de trazer o caso concreto e a história concreta aqui para a gente poder analisar, tá? Trouxe essas considerações porque eu acho que elas são ali, elas conversam muito com o que a gente acabou de discutir, e eu queria pescar um desses pontos, que eu acho que foi até uma discussão nossa do Compete, de um grupo nosso, do nosso grupo há umas semanas, né, que a gente estava discutindo exatamente esse assunto de medida preventiva, né, e a gente recordou que no Poder Judiciário, né, tem uma discussão grande, tá, de perículo in mora reverso. Né? Ou seja, é uma discussão que tem aí para lá de 20 anos, né? Mas que a gente vê praticamente em todos os casos de deferimento ou indeferimento de medidas preventivas, cautelares, aí, de tutela cautelar em geral no judiciário, e que, de certa forma, minha impressão, mas eu queria escutar vocês, é ainda pouco visto no CAD, tá? E eu queria, o Lucas não é uma pessoa que está todos os dias no CAD, mas eu queria que o Lucas talvez nos dissesse essa opinião, que é, até que ponto a autoridade concorrencial, ela deve fazer essa intervenção, né? Se ela entender que existe ali o FUMOS e o perículo, mas até que ponto ela também não deveria se preocupar com o perículo in mora reverso, que no caso de plataformas digitais, mistura a inovação, a eficiência, ou seja, o que você estava tentando trazer de bom para o mercado, o conselheiro Prado falava há muitos anos que é fazer engenharia do antitruste, né? Até que ponto a gente não está tentando fazer uma engenharia do antitruste cautelarmente? E qual que é o risco disso? Então, eu vou começar com essa pergunta aqui, depois de ter falado aqui bastante, mais do que eu deveria, queria ouvir vocês.
Marcela, Lucas. Você quer começar, Lucas? Você quer que eu comece? O que você prefere? Não, posso começar, não tem problema. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, Leonor, e que nós, particularmente, temos levantado aqui assim, nas nossas defesas, né? E aí tem, acho que, algumas questões que vale a pena a gente explorar aqui quando a gente está falando de plataformas digitais, né? De mercados digitais. Então, primeiro, acho que tem o fato de que muitos desses mercados ainda estão em formação. Então, a gente não está nem falando apenas só de modelos de negócio, de crescimento exponencial, mas mercados que estão passando por uma transformação e que uma intervenção pode, prematura e equivocada, pode, na verdade, interferir na forma como o próprio mercado vai se comportar daqui para frente, quando a coisa ainda não está muito bem definida ali, né? Então, vou trazer o exemplo aqui para o iFood, né? E eu acho que isso vale para outros contextos, como e-commerce nos Estados Unidos, né? Quem que é o concorrente da Amazon lá nos Estados Unidos, né? Pô, é o eBay ou é o Shopify? Tem um modelo diferente, mas que exerce uma pressão ali, né? Então, acho que tem uma complexidade adicional aqui da gente entender, de fato, qual que é a definição de mercado, quem são os concorrentes e como que você interfere no mercado que ainda está sendo construído e passando por está na sua fase mais incipiente ali de formação. Depois, tem um ponto que os concorrentes nesse mercado, pelo menos nos últimos anos, talvez até a gente passe por uma mudança agora com o cenário mais desafiador global, né? Mas nos últimos anos, os concorrentes eram todos muito capitalizados e muito bem preparados para aproveitar oportunidades e investir no mercado, né? Então, quando você tem uma intervenção num único participante desse mercado e todos os outros ali estão liberados eventualmente para praticar a mesma conduta e estão super bem capitalizados, isso demanda uma cautela adicional também. Então, você tem ali mercados em formação, com concorrentes com capacidade de crescer muito rápida, com deep pockets, né? Como a gente fala, puta, será que a gente intervir num só player é o caminho, né? Então, nas discussões que a gente tem interna, né, ou com outras empresas do nosso grupo e com pares globais nós fora, essa é uma coisa que ela sempre acontece, né? Mas por que a intervenção vai vir para um player, né? Se a autoridade entende que essa conduta pode ser problemática, a gente não deveria buscar um caminho para definir regras para a atuação do mercado como um todo aqui, né? Para que a gente jogue todo mundo sob as mesmas regras. Então, no mercado que você, de novo, né, tem um dinamismo extremamente alto, né? Contestações, elas são frequentes de posição e tal. Você interferir de uma forma ali preventiva, né? Num único player pode ter consequências irreversíveis ali. E a gente fala muitas vezes do perigo in mora, reverso, não somente sobre a ótica da plataforma, que é o que eu trouxe antes, mas sobre a ótica das relações contratuais ali que estão sendo impactadas e desses outros estabelecimentos que dependem ou que têm renda com ali a plataforma. No caso do iFood especificamente, tinha um contexto ainda especial ali da discussão, que era a própria pandemia. Então, você tinha ali o CAD tendo que decidir se ele intervia ou não preventivamente no mercado, num contexto complexo de pandemia que fazia com que o delivery ganhasse um pouco mais de relevância ali na sobrevivência dos restaurantes, bares e afins. Então, o perigo in mora reverso ali estava muito voltado ali para qual que era o efeito da intervenção para esse empresário, né? Para esse, que normalmente é um microempresário, não um pequeno empresário. Será que uma intervenção excessiva não poderia ter consequências não previstas que iam causar ali um problema mais sério
no mercado, né? Então, acho que a discussão ela é super pertinente. E aí eu, de novo, acho que o CAD levou tudo isso em consideração na hora de definir a forma de atuar ali, tentando preservar o máximo possível relações contratuais já existentes e evitar que o mercado caminhasse numa direção que ele considerava, que a autoridade considerava ali potencialmente, possivelmente problemática. É, só para complementar, assim, porque eu acho que essa discussão do periculum in mora reverso, no fim, ela acaba sendo uma discussão que é, assim, também um pouco sobre a formalidade da concessão da medida preventiva, né? Então, tipo, a forma pela qual ela funciona. E eu acho que, tendo em vista as decisões mais recentes, né, especificamente enfim, do caso Heineken Bev, isso é particularmente relevante, né? Só para, assim, colocar todo mundo na mesma página, porque eu não sei quanto que todo mundo acompanhou os detalhes desse caso. Mas o que aconteceu ali foi que, então, a gente tinha uma investigação, né, um inquérito administrativo e um pedido de medida preventiva, como o Lucas comentou, né? Enfim, veio um pedido de um concorrente, falando, olha, eu acho que tem que ter uma medida preventiva nesse sentido. Isso foi analisado pela SG, enfim, instrução, né, dentro do inquérito, e foi indeferido. E aí, já há algum tempo, o CAD entende que não só a concessão da preventiva, como o indeferimento da preventiva é passível do que a gente chama do recurso voluntário, né? Então, enfim, pode se recorrer, nesse caso, né, como era na SG, ao tribunal, para falar, olha, eu acho que a decisão da SG está errada, e eu queria que o tribunal reavaliasse essa questão. E aí isso foi levado para o tribunal, e o procedimento, né, é que sorteia-se um conselheiro relator do recurso voluntário para fazer essa discussão e falar, bom, tudo bem, vou, enfim, como relator desse recurso, vou fazer aqui minha análise, vou dar um voto, vou levar isso para o plenário, e aí o plenário decide. O que me parece relevante, e foi uma novidade que até então nunca tinha acontecido no CAD, foi que o conselheiro que foi sorteado relator do recurso voluntário entendeu que ele passava a ter a capacidade de monocraticamente conceder uma preventiva. Ou seja, ele entendeu que, na verdade, ele estava como se fosse relator do inquérito, né, da investigação. E aí, assim, acho que a gente tem uma discussão aí sobre essa interpretação da 12.529 e do que está dito na lei. Já antecipo que, assim, a princípio, eu acho que não era isso que a lei queria, até porque toda a sistemática de construção da 12.529 é para que o tribunal do CAD seja o mínimo monocrático possível, ou seja, seja sempre tomada uma decisão colegiada, né? Isso acontece em homologação de TCC, isso acontece em basicamente todo tipo de decisão. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque acho que esse debate ele é muito relevante para a gente voltar nessas discussões de over e under enforcement e assim, de qual que é o peso que a gente vai dar para qualquer coisa, para cada uma das coisas. Porque se a gente admite, né, como aparentemente foi admitido na semana, eu nem lembro mais que semana é, gente, passado ou retrasado, enfim, que essa possibilidade de uma preventiva monocrática está colocada, né, no próprio tribunal, mesmo quando a gente está falando de uma sede de recurso voluntário, eu acho que isso dá alguma mudança nessas balanças de over e under enforcement, e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente estiver fazendo uma análise, uma discussão de caso concreto, porque, enfim, vai ser um conselheiro que vai estar tomando uma decisão, óbvio, aí isso pode ou não ser confirmado pelo plenário do tribunal, mas a gente está abrindo um caminho um pouquinho diferente do caminho que estava colocado até aquele momento. Então, acho que essa é uma reflexão que valeria a pena fazer nesse contexto. E aí, até para trazer um comentário que foi feito aqui acho que foi pelo Piero no chat, que o Piero colocou assim, na Europa, um dos fundamentos do DMA foi justamente a dificuldade de modular os efeitos e a efetividade das medidas antitruste no caso prático. Não seria esse o caminho no Brasil? Acho que esse é um ótimo gancho de conectar a discussão de preventiva
com uma discussão mais ampla sobre ferramentas e soluções em mercados digitais, né? Porque o Lucas estava comentando, né? Assim, um dos problemas de uma preventiva, e na verdade um dos problemas de uma intervenção antitruste de maneira geral, é que ela é sempre residual, né? Ela é sempre específica daqueles agentes econômicos, daquela conduta que está sendo debatida. Quando você vai para uma lógica do DMA, a gente está falando de uma lógica propriamente regulatória, né? Então você estabelece regras gerais que vão valer para todos os agentes econômicos que se encaixem nessa categoria, que no caso do DMA é essa categoria de gatekeeper. Então, a peneira de quem vai estar submetido àquela regra é a peneira de entender se aquela empresa é ou não um gatekeeper. Então, assim, se a gente... Acho que essa discussão no Brasil, ela, primeiro, assim, ela teria que ser uma discussão que não dá para a gente fazer única e exclusivamente dentro do CAD, né? Porque ela implica numa mudança legislativa. Eventualmente, ela precisaria de uma lei que definisse, né, um conceito de gatekeeper ou de alguma outra coisa. E isso teria que ser um debate feito no Congresso Nacional, com outros agentes econômicos, etc. Muito porque, se a gente pensa no DMA, ele tem toda uma lógica, obviamente, de level playing field do mercado, etc., mas ele não é uma regulação cujo único objetivo é manter concorrência em termos estritos de eficiência. Ele parte de uma premissa de que, por exemplo, determinados tipos de pluralidade de agentes econômicos, etc., é melhor, ainda que isso, eventualmente, possa levar a reduções de eficiências em casos concretos. E por isso que ele precisou ser uma discussão legislativa, né? Porque, enfim, alguém precisa tomar essa decisão e não, assim, na minha opinião, é óbvio que o CAD tem um papel para desempenhar, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência deveria fazer parte dessa discussão, mas é difícil ele tomar sozinho essa decisão, falar, então tá, então eu acho que a gente deveria proibir todo tipo de conduta A ou B. Para fazer isso, ele teria que ter uma construção de teoria do dano muito robusta. E aí volto para o ponto que o Lucas trouxe, que e essa construção, hoje, qual que eu pessoalmente entendo que é uma das dificuldades, tanto de quem está se defendendo contra a preventiva, quanto de quem está pedindo a preventiva, e mais geral, talvez, dessa questão de mercados digitais. Que, assim, falta para a gente um pouco de dogmática antitruste. Falta para a gente uma definição específica de quais são as teorias do dano e como que a autoridade antitruste vai avaliar cada teoria do dano em concreto. Eu estou aqui nos Estados Unidos e, assim, é completamente diferente nesse sentido, né? Assim, se você está falando de uma conduta de time, tem requisitos muito específicos que você tem que seguir para dizer que aquilo é ou deixa de ser uma conduta de time. E aí isso pode ser, assim, você pode concordar ou discordar desses requisitos, mas isso está muito bem definido. Isso gera até uma dificuldade para os mercados digitais, porque na medida em que você fala que esses mercados operam de formas diferentes, têm dinâmicas diferentes, etc., começam os questionamentos sobre se esses requisitos fazem sentido nesse contexto. Mas, fato os requisitos estão lá. Eu acho que no caso brasileiro, nem sempre, para todo tipo de conduta, a gente tem uma definição super específica de quais seriam esses requisitos, de como que a gente prova que a teoria do dano A ou a teoria do dano B se aplica àquele caso concreto. E aí fica muito difícil, porque você fala, bom, tá, então, o que eu estou avaliando? E eu acho que isso é um problema do lado, enfim, da autoridade e do lado de quem está se defendendo, de quem está acusando, enfim. E que, de maneira geral, me parece que seria um caminho muito importante para a gente começar a dar um pouco mais de segurança jurídica nessa discussão, sabe? E torná-la um pouco mais... Assim, conseguir avançar. Falar, tudo bem, demos um passo, demos outro passo, vamos caminhando adiante com esse assunto. Só mencionando Vambora. um ponto do caso da Ambev, que a Marcela trouxe, se eu não estou enganado, uma associação de eventos chegou a buscar o CAD para dizer que a medida preventiva traria consequências bastante ruins para o mercado como um todo, né? E aí essa discussão
de Pericle Mora reverso, né? Aqui, na sua perspectiva do resto do mercado, ficou bem evidente nesse caso, né? Então, do CAD tomando uma decisão, pensando talvez ali na dinâmica entre concorrentes, e o setor preocupado com as consequências daquilo, né? Acho que a gente fala muitas vezes, né, de dar a opção, né, da parte se pronunciar, da outra parte se pronunciar, mas talvez em mercado digital a gente tenha que começar a falar dar a oportunidade para quem está sendo impactado na ponta se pronunciar também, né, e garantir que uma medida preventiva até bem pensada não vai ter ali unintended consequências que vão ser ainda mais prejudiciais para o mercado. Eu acho, só ligando aqui os pontos do que a gente já falou, né, e até para responder a pergunta da Ana Carolina também, mas eu acho que uma coisa importante aqui, e aí eu fiz essa provocação do Pericle Mora reverso, porque eu acho que para mercados digitais é uma discussão, eu ouso até dizer, e eu disse isso no nosso grupo de discussão, que ela deveria vir antes do Fumos Boniures. Então, assim, antes do Fumos deveria ser um pouco a primeira coisa, Pericle Mora reverso, depois do Pericle Mora, depois do Fumos, porque eu acho que esses mercados, acho que a posição do Lucas é muito feliz, são mercados de construção. E eu acho que muitas vezes você tem um player com uma inovação, trazendo ali algum inovador, uma eficiência, alguma coisa muito importante para o mercado, que está em construção também. Então, você cercar aquilo ali, naquele momento em que aquilo está sendo trazido ali, sem dialogar com o mercado, me parece muito proteger o concorrente, né? E até o texto da OCDE, nesse sentido, ele traz uma frase que me preocupa, né? Porque quando eles estão discutindo lá os requisitos para medida preventiva, eles vão falar, olha, uma das coisas que talvez seja interessante é que, em alguns casos, você até tem que privilegiar o competidor, sim. Porque o competidor é quem está pedindo ali no primeiro momento, e o competidor ele é o reflexo do que vai acontecer na concorrência, no mercado. Mas eu acho que o Brasil, e na experiência que a gente tem, minha opinião, acho que o moderador não tem que dar opinião, gente, mas a moderadora que não se aguenta. Mas eu acho que no estudo de medida preventiva, quando a gente vai estudar o que é o bem tutelado, né, o Brasil já tem maturidade suficiente para poder fazer uma instrução rápida, né, e aí entrar nesse ponto do Lucas, quer dizer, mandar ofício, né, se manda ofícios em 24 horas, pedindo resposta do mercado em 24 horas, eu acho que talvez a gente já tenha maturidade suficiente para poder ter um pouquinho mais de estudo sobre aquele mercado, né, para exatamente não correr o risco de você privilegiar um concorrente. Tá? Que é, para mim, um dos maiores riscos de uma medida preventiva. E aí, tem a pergunta da Ana Carolina, que ela vai falar, olha, o texto da Ana Sofia menciona a dificuldade que as autoridades possuem para encontrar indícios no início da investigação. Isso não me parece uma anomalia, ao contrário, não seria uma confirmação de que as medidas preventivas devem ser, de fato, uma exceção e serem adotadas apenas em caso em que esses indícios são claros? Tá? Ou seja, eu acho que é por aí, quer dizer, já respondendo aqui, não deveria responder, mas, Ana, e aí os demais me completem, mas eu acho que é essa anomalia que eu também concordo com você, quer dizer, se você não tem maturidade suficiente, o CAD tem ferramentas para fazer isso, por que não estudar um pouco melhor o mercado, né? E aí, com o risco desse Pericle Mora reverso, quer dizer, com o risco de você cortar algo que seria muito mais benéfico, você vai cortar desde o início em nome de um prejuízo que talvez seja só do concorrente. Eu acho que as medidas talvez tenham errado um pouco na mão por aí. Tá? Só o Caio também levantou a mão, gente, mas antes disso, só trazer também a da Terezinha. Ela vai falar, olha, ela tem duas perguntas. Aqui se atribui essa mudança no CAD pós-2017 para o aumento do uso de preventivas. E a segunda, pelo que entendi internacionalmente, apesar de haver mais discussão teórica a esse respeito, que a aplicação como instrumento de autoridades antitruste, o tema das medidas tem sido abordado como tópico importante. Essa preocupação com o uso de tais medidas aumentou, especialmente no contexto de mercados digitais, ou não? Quem quer responder, gente? Não sei se o Caio quer, assim, se o ponto dele está Colocar. relacionado com isso, talvez seja produtivo só para a gente não ficar, enfim, que às vezes Indo e perde voltando. o fio da meada. Caio, conta aí. Então, acho que segue adiante, Marcela. Eu pergunto depois. Acho que não está diretamente conectado aqui, então acho que eu posso perguntar em Beleza. seguida. Não, assim, só tentando ir do fim para o começo. Assim, acho que a gente tem possíveis hipóteses sobre por que, respondendo a Terezinha, né? De por que teve essa mudança pós 2017, mas acho que a gente não tem um diagnóstico consolidado
de por que isso aconteceu. Uma hipótese possível é, olha, essa discussão, né, tipo, de mercados digitais ganhou maior relevância, e aí, consequentemente, teria uma relação direta entre as coisas, né? Na medida em que isso se torna mais importante, você também tem um aumento do número de preventivas concedidas. Eu, pessoalmente, não acho que seja o caso, porque, como a gente viu, não foi só em mercados digitais que a gente teve um aumento de preventivas. Uma outra coisa que aconteceu ali, né, em 2017, foi a própria mudança da gestão do CAD, né? Então, tipo, o mandato do Vinícius terminou em 2016, a gente teve um período de interinato longo, e aí a gente teve uma nova presidência do Alexandre Barreto. Então, isso potencialmente, e SG, etc. Então, eventualmente, isso pode ser uma relação, mas, assim, para confirmar se isso faria sentido, teria que dividir, né, os mandatos e ver se tem alguma correlação de fato, mas talvez isso seja uma possível resposta. E sobre essa questão de internacionalmente você ter mais uma discussão teórica sobre esse ponto do que uma aplicação, eu acho que sim, isso é verdade, como eu disse, até porque, em muitos casos, as autoridades sequer têm a capacidade de sozinhas concederem a medida preventiva, e isso está sendo abordado como assim, algo que elas deveriam ter a capacidade de fazer. Então, assim, eu não sei se a preocupação com isso aumentou, acho que talvez o interesse com isso aumentou. E aí acho que sim, dá para dizer que tem essa relação com mercados digitais, de novo, por conta de dinamicidade, né? Então, se esse é um tipo de mercado que a gente precisa de soluções rápidas, etc, porque o mercado chipa e tudo mais, essa seria uma ferramenta que permitiria que a gente evitasse que os efeitos se concretizassem no mercado antes da investigação antitruste terminar. Então, acho que assim, o diagnóstico que existe, né, talvez até um pouco acadêmico e de policy, que levou a essa discussão a ganhar mais enfim, destaque, me parece ser isso. Mas como a gente falou aqui, assim, está longe de ter um consenso de que esse é o caminho, ou está longe de ter um consenso de como, então, fazer uma melhor aplicação dessas medidas preventivas, caso elas venham a ser efetivamente viabilizadas como instrumentos de intervenção antitruste mundo afora. E acho que, inclusive, o objetivo desse painel da OCDE era exatamente falar isso, tá? Vamos discutir aqui para ver onde que a gente consegue chegar, se é que a gente consegue chegar em algum lugar. Então, enfim, não sei se eu respondi, mas só tentando dar alguns palpites, assim, do que podem ser respostas dessas colocações. A gente está no campo da adivinhação aqui, né? Então, acho que só reforçando talvez a primeira hipótese da Marcela, eu vejo um pouco como o espírito do tempo, sabe? E criou-se quase que um consenso em alguns setores de que as autoridades ao redor do mundo deixaram de agir com celeridade ou com mais intensidade nos mercados digitais nos últimos anos. E aí talvez você tenha o pêndulo caminhando um pouco para o outro lado, né? Então, para evitar críticas sobre essa demora, essa suposta demora excessiva, você começa a agir mais rapidamente, e aí como a instrução ela leva tempo, como a gente já discutiu aqui, a preventiva vira o instrumento, né, para uma intervenção mais célere, né? O que me incomoda um pouco só nessa discussão é o consenso de que esse consenso de que existe um problema e de que nos últimos anos as autoridades deveriam ter agido de forma diferente, né? E o exemplo que eu normalmente gosto de trazer, né, da crítica que se faz à aquisição, por exemplo, do Instagram ou do WhatsApp pela Meta, né? A autoridade norte-americana deveria ter barrado lá atrás, ou não deveria ter aprovado nos termos. E no final, o que me incomoda é, mas qual que é o problema que a gente está tentando resolver, né? O que seria diferente se essa aquisição não tivesse sido aprovada? Será que do ponto de vista do consumidor
A gente teria, de fato, 2, 3 Instagrams só porque a questão teria sido feita, ou a gente continuaria com com uma única plataforma sendo mais utilizada pelos consumidores, pelas características do mercado ali, né? O que a gente está tentando resolver no final, né? Porque sair também agindo com rapidez, com velocidade, só para atender, né, um anseio da sociedade, não me parece o caminho. E esse é um ponto que a gente não trouxe ainda aqui para essa discussão, mas a gente vê a imprensa sendo também instrumentalizada, de certa forma, pelos concorrentes em geral, como forma de pressão da autoridade, o que coloca a autoridade mais uma vez contra a parede e numa situação bastante difícil, né, de muitas vezes ter que responder ali à sociedade, porque a pressão ali na imprensa, ela tá grande, né? Então, acho que mais perguntas do que, do que respostas aqui. E colocando só uma coisa aqui antes da gente seguir para o Caio, mas acho que foi no julgamento do Gympass, um dos conselheiros, salvo engano, foi o Vitor, ele fez uma observação que foi seguida pelo presidente, que eu achei interessante, mas ao mesmo tempo complicada, para não dizer, tá? E ele disse, olha, nesse caso específico, que era o caso da Gympass, houve uma medida preventiva que culminou num TCC. E nós aqui no Brasil, a gente não tem algo que seria similar ao DMA, mas a gente pode dizer que o alento foi dado, né? A gente pode dizer que, ou seja, a gente tem instrumentos que se assemelham ao DMA em termos de intervenção, tá? E aí, voltando um pouco nisso que a gente já falou, e na própria pergunta também que foi feita, eu acho alguma coisa complicada a gente igualar alguma coisa que seja ex ante, como um DMA, né, a medidas que você tem de repressão, como um TCC e uma medida preventiva. E também me dá um pouco um receio, né, um medo aqui, um calafrio, da gente também pensar, olha, vamos fazer uma medida, conceder uma medida preventiva, porque depois a parte acaba oferecendo um TCC, né? E eu acho isso muito perigoso em termos de política concorrencial, né? Eu acho que é algo para que a gente precisa refletir. Não sei se é bem por aí que a gente tem que andar, tá? Enfim, deixo aqui para a gente conversar, mas eu acho que me chamou bastante atenção essa combinação de DMA igual a TCC mais MP, sabe? Acho que parece uma equação que não casa, mas enfim, é uma discussão longa aí também, tá? Caio? Opa, oi, Leonor, tudo bem? Estava aqui difícil de abrir o microfone. Bom, primeiro, obrigado, Leonor, Lucas, Marcela, obrigado por terem aceito o convite, especialmente a Leonor, por coordenar esse painel super interessante. Acho que está muito no espírito dos fóruns que a gente vem fazendo no Compete, em termos de poder trazer especialistas, gente do mercado, enfim, que transite com a economia. Eu acho que a ideia é, de fato, a gente poder ter debates bem amplos aqui. E acho que isso está sendo super interessante também, num tema que é muito importante aí no momento. Queria ver se, e acho que vocês dois, Lucas e Marcela, e a própria Leonor, agora tocaram nesse ponto, mas queria tentar ver se a gente conseguia aprofundar um pouco, que é essa questão de, enfim, o que digital tem de diferente que atrai essa discussão de uma forma mais intensa, né? Eu acho que vocês tocaram em pelo menos 2 ou 3 pontos aí que me parecem serem pontos que estão muito em voga. Talvez essa percepção que o Lucas apontou de que se criou um certo consenso, pelo menos em parte da literatura, de ter havido durante algum tempo algum tipo de under-enforcement, e isso tem sido invocado por algumas autoridades para fins de utilização maior, talvez, de medidas preventivas. E acho, na linha do que a Marcela falou também, que tem muita discussão sobre como esses mercados são muito rápidos e aí você acaba tendo questões de market keeping ou de um first mover advantage aqui, que às vezes muito rapidamente consolidam uma determinada posição dominante e tornam difícil o desenvolvimento de uma competição mais saudável. Do outro lado, acho que como todo mundo colocou, e eu sou o primeiro a achar isso também, acho que, assim, justamente por serem mercados dinâmicos, justamente por você ter muita inovação, tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela com a intervenção, né? Então, a gente tem esses 2 polos nessa discussão. O fato de que são mercados que, pelas suas próprias características,
podem sim consolidar empresas com maior peso muito rápido. Do outro lado, o seu próprio dinamismo sugere cautela, até porque a assimetria de informação que sempre existe em relação às autoridades acaba sendo até mais intensa em relação a mercados novos que a autoridade ainda não conhece, nunca lidou com eles. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu queria ver se a gente conseguia aprofundar, então, como é que a gente lida com essas duas coisas, né? Com essa tensão que hoje tem, aí eu acho que em várias jurisdições, né? E que eu acho que a gente precisa reconhecer aí da perspectiva das autoridades, dos próprios concorrentes dentro desses mercados. Como é que a gente lida com essas duas coisas e como é que a autoridade deve balancear essas duas coisas? Então, como é que a cautela entra à luz dessas preocupações? Como é que ela deve ponderar essas coisas? Eu acho que esse é o desafio, né? Porque senão a gente acaba ou ignorando que a autoridade várias vezes vai ter medo de um market tipping ou de um first mover advantage, alguma coisa do gênero que vai consolidar uma posição de uma empresa e que vai querer agir dessa forma, ou sempre falando, não, sempre a cautela deve prevalecer. A questão é quando é que um ou outro deve prevalecer, né? Eu acho que essa é a preocupação. Acho que nem sempre deve ser um, nem sempre deve ser outro. Acho que a gente tem que pensar, poxa, tem situações em que um ou outro deveria prevalecer? Eu acho que isso não está claro na literatura hoje, acho que isso não está claro nos casos hoje, acho que nas medidas preventivas do CAD também não estão claras. Acho que, se não me engano, o voto do Vitor, no caso de impasse, e aí principalmente o voto no TCC já, fala, olha, esse é um caso muito específico, tem questões de mercados digitais aqui que implicam preocupações de market tipping, coisas do gênero. Ele está falando, olha, não sei se esse tipo de solução é a solução para todos os mercados, mas ele tem uma preocupação específica de mercados digitais. Então, eu queria ver será que a gente tem algum critério para lidar com isso? E estou fazendo uma pergunta genuína, porque eu acho que nenhuma autoridade conseguiu responder essa pergunta até agora de uma forma adequada. E acho que aí acaba ficando quase que um fla-flu, né? Ou a autoridade está numa ponta de falar, não, estou morrendo de medo de market tipping, estou morrendo de medo de que isso aqui vai gerar uma consolidação de uma determinada empresa, ou, poxa, não, olha, aqui é muito dinâmico esse mercado, ainda não sei se a gente deve intervir. E acho que para a gente ter alguma segurança jurídica nisso, e aqui eu termino, a gente precisa conseguir distinguir uma coisa de outra. Não é sempre que a gente deve ter medo de market tipping, e nem sempre a cautela vai impedir completamente algum tipo de intervenção, simplesmente porque o mercado é dinâmico. Então, a gente conseguir separar o joio do trigo nessa história me parece particularmente difícil, mas eu acho que é aí que está um caminho onde a gente vai precisar tentar entender melhor e tentar avaliar. Então, assim, queria levantar a bola para vocês conversarem um pouco mais sobre isso. E agradeço de novo a vocês por participarem, Leonor por coordenar esse painel super interessante. Obrigado, gente. Obrigada pela pergunta, Caio. Eu acho que é uma consideração importante, assim. Não sei, eu tenho a sensação de que talvez, assim, uma coisa básica que desse para começar fazendo, e acho que isso conversa um pouco com o que o Lucas estava propondo também, de qual que é o problema que a gente está tentando resolver, assim. Tipo, pensar em qual que vai ser a complexidade daquela medida preventiva em concreto para ela ter algum efeito, né? Então, assim, sei lá, usando os exemplos dos casos que a gente tem no CAD hoje, quão complexo é eu dizer que, por exemplo, não sei, milhares de contratos de exclusividade devem cair por terra? Tipo, quão interventivo é isso, né? Assim, que seria, sei lá, o caminho para efetivamente acabar completamente com o problema que está se dizendo que está colocado. E eu acho que, assim, pensar nisso já ajuda a gente, no mínimo, a falar assim, tá bom, então, qual que é o ônus da autoridade aqui para ser mais ou menos cautelosa, né? Porque qual que é o impacto que ela vai ter em concreto no mercado quando ela decidir adotar essa medida preventiva? E aí é óbvio, se você pode ir andando para trás, né? Falando assim, tudo bem, tem alguma coisa mais no meio do caminho que dá para eu fazer, que é menos interventiva, né? Tipo, vai impactar um número menor, talvez, de relações jurídicas.
mas que a princípio resolveria ou minimizaria esse problema que talvez exista no mercado, sim ou não? Então, como todos os casos, assim, em mercados digitais, não sei, acho que eu adquiri esse cacuete, assim, de falar, tá bom, eu entendi que talvez tenha um problema aqui, mas eu tenho como resolver o problema? Assim, se eu der essa preventiva, qual que é o impacto concreto que vai ter no mercado, né? Porque né? não só uma questão de proporcionalidade, mas, assim, às vezes é até uma capacidade de intervenção mesmo, que é falar assim, às vezes esse problema é um problema que eu não tenho nada, assim, não tem nada que eu consiga fazer com essa ferramenta que vai resolver essa questão. Simplesmente, assim, nesse momento não dá, porque eu vou ter que passar por cima de muita coisa e fazer uma série de presunções que, assim, meu ônus de fazer isso é muito alto. Então, acho que, né, não é o momento de encaminhar nesse sentido. E talvez, por exemplo, você usar uma ferramenta como um TCC para fazer exatamente a mesma coisa, seja um ônus muito menor para a autoridade, porque é uma negociação, né? Então, não sei, eu tenho a impressão de que talvez a gente olhar para o resultado que a gente está procurando, né, olhar para o problema que a gente está resolvendo, e aí tentar caminhar um pouco para trás, seria uma ferramenta importante nesse tipo de caso. E a gente consegue ver que em condutas unilaterais, de maneira geral, em mercados digitais, a questão do remédio é sempre a questão, né? Do tipo, tá bom, talvez a gente tenha um problema, queremos dar uma multa, queremos não sei o quê, etc, ok. Qual é o remédio? Não sei. Enfim, Caio, você tem um artigo inteiro sobre remédios no mercados digitais, então, né, tipo, não vou ficar aqui ensinando isso para você que tem que ensinar pra gente. Mas, eu não sei, eu tenho a impressão de que não é tão diferente o problema da medida preventiva, assim, ela ainda passa por essa questão fundamental dos mercados digitais, que é como que eu resolvo o problema. Assim, né, não é trivial. E como ela tem essas ferramentas, assim, mais amarradinhas, talvez olhar para isso já seja um bom caminho, sabe? E aí vai ter uma segunda parte, que é uma decisão efetivamente de policy, que, assim, até, sei lá, 5 anos atrás, a gente podia dizer com alguma segurança que a decisão das autoridades, via de regra, era falar assim, prefiro deixar o mercado correr solto e ver o que acontece. E a gente está vendo uma mudança dessa postura de policy, que a galera falando, não, eu prefiro correr o risco de over-enforcement. E aí acho que essas duas coisas estão, enfim, convivendo em alguma medida. E aí, Lucas, algum chute da futurologia? Eu gosto dessa fala final da Marcela, de que a saída talvez esteja em policy, em a gente talvez rediscutir se as regras que a gente tem hoje não deveriam ser revisitadas pensando ali em mercados digitais, né? Então, tem um artigo que foi publicado há algum tempo na OCDE, acho que por um economista chamado Nicolas Petit, que ele está falando mais de atos de concentração, ele não está falando tanto de condutas unilaterais, mas ele fala justamente sobre a necessidade de a gente repensar, né, os critérios de notificação e aprovação no âmbito de mercados digitais. E ali ele fala que a gente precisa rediscutir, na verdade, o conceito de concorrência, de competição e de quem exerce pressão competitiva, né? Nesse artigo, ele até sugere um framework novo para a discussão. Então, ele traz um conceito de dynamic capabilities, algo assim. Então, se a empresa não se reinventa e se ela perde a capacidade de inovação, ela acaba sendo disruptada e substituída. E aí, essa pressão, né, constante de mercados adjacentes, para que a empresa esteja constantemente inovando, melhorando seu serviço, deveria ser suficiente para avaliar que o mercado ali está saudável, né? Talvez a gente tenha que ter uma discussão parecida aqui de como lidar com condutas unilaterais em mercados digitais com ferramentas eventualmente novas, né? Eu honestamente não tenho a resposta, adoraria ter, mas eu acho que talvez a saída seja a gente passar por uma discussão mesmo legislativa aqui, né? Será que a gente não precisa de um arcabouço jurídico novo, né, para lidar com os problemas que os mercados digitais impõem?
E tem até essa discussão que o Caio trouxe, que ela é importante. Assim, o que de fato o mercado digitais tem que os distanciam, né, dos demais mercados, né, dos mercados mais tradicionais? Então, é o tipping, é a dinâmica que muitas vezes alega-se que tem de winner takes almost ou winner takes it all. Então, se é isso, então, será que participações de mercado elevadas são por si só indícios de problemas concorrenciais na estrutura daquele mercado? Então, eu acho que a gente precisa ter uma discussão mais ampla e ela vai envolver, eu acho que, em boa medida, uma discussão de política pública aqui. Bom, eu acho que de tudo que a gente falou aqui nessa 1h30, talvez o ponto, a convergência que a gente tem é de que a gente precisa refletir, né? Eu acho que a gente, ou seja, que é 1h30 ainda é pouco para a gente poder, a gente tem muito a dizer. E eu acho que uma outra reflexão é que tem alguma coisa estranha, né? Que tem alguma coisa que está incomodando, né? Não vou dizer que alguma coisa está errada na aplicação de medidas preventivas, mas talvez alguma coisa que está incomodando, né? Estamos aí numa direção correta, né? E aí trazendo um pouco a discussão lá do texto da Ana Sofia, que foi talvez um dos primeiros a colocar o tema, quando de fato a gente tem o divisor de águas iFood. E depois a gente tem as discussões das medidas que foram tomadas e adotadas em outros artigos, em outros casos não menos problemáticos, né? E talvez pensamentos que a autoridade tenha daqui em diante também para adotar, né? Eu acho que de tudo que a gente falou, me fica aqui a sensação de que estamos talvez num caminho contestável, ou talvez alguma coisa que a gente precise refletir um pouco mais nessas medidas, né? Até pelo fato delas serem, enfim, modificadas pelo judiciário, ou talvez delas forçarem um TCC. Enfim, acho que alguma coisa aí precisa ser pensada, né? Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo, né? Para dizer, acho que talvez caberia aí, a próxima vez a gente traz o CAD, porque aí acho que fica também legal a gente trazer também a outra parte. Enfim, acho que o debate já está colocado, acho que já está posto para a gente discutir. Queria mais uma vez agradecer, Marcelo, eu sei que seu tempo aí está super raro, enfim, nos seus estudos, então eu queria ir conciliar no escritório também, então eu queria agradecer você ter tirado aí um tempinho para nos prestigiar aqui, para poder contar um pouquinho do que você tem visto, do que você tem estudado. Muitíssimo obrigada, ficamos muito honrados. Depois a gente também vai te chamar para os nossos bate-papos também do Compete, para você também trazer novas coisas aí dos Estados Unidos para a gente. Lucas, muitíssimo obrigada. Eu sei que não é fácil como empresa participar de um debate como esse, mas eu acho que você, ao contrário do que você disse, você é muito mais concorrencial do que a M&A hoje em dia. Então, bem-vindo ao nosso mundo, mais uma vez, foi super interessante ouvir a sua perspectiva. Eu queria agradecer também aí ao pessoal que continuou com a gente nessa 1h30. E, por fim, fazer a propaganda. O nosso grupo é um grupo bastante ativo, como eu comentei, a gente tem um núcleo, né, de estudos, mas também promove diversos debates. Se vocês aí escutando tem um tema que vocês acham que é interessante, que a gente possa trazer para um próximo debate, escrevam para a gente. E, de toda forma, sigam a gente nas redes, né? Propaganda aqui feita, a gente tem a nossa página no LinkedIn, a gente tem também no YouTube, que vocês vão poder acompanhar aí pelo Direito de Ver. Então, fica aqui o nosso enorme agradecimento pela audiência e a gente está à disposição para continuar o debate fora também do ambiente online. Gente, muito obrigada, ótimo dia e ótimo final de semana para vocês. Obrigada.